No programa Flávio Rico de hoje, o ícone das telenovelas, Silvio de Abreu, vai contar por que é considerado o mestre do suspense e das tramas bem amarradas. Autor de sucessos inesquecíveis, como A Próxima Vítima, Rainha da Sucata e Guerra dos Sexos. Silvio revolucionou a forma de contar histórias na TV. Com 60 anos de carreira, o autor construiu uma trajetória brilhante, misturando comédia, drama e muito mistério. Você fazer uma carreira artística, você tem que sentir dentro de você que isso é imprescindível na sua vida. Além de roteirista de mão cheia, Silvio de Abreu comandou a teledramaturgia da TV Globo, ajudando a moldar o futuro das novelas brasileiras. Depois de 42 anos na TV aberta, Silvio se aventurou na supervisão das novelas na plataforma de streaming Max, que trouxe um novo jeito de fazer novela para o público. E segue acompanhando o mercado e tendo muito o que dizer sobre o presente e o futuro da teledramaturgia. Muito prazer, Silvio de Abreu. Muito prazer. Até que enfim, né? Até que enfim nos conhecemos, não é uma coisa impressionante? Que coisa impressionante isso. Também acho muito bom estar aqui, muito bom. Muito, sempre ouvi falar muito bem do senhor e tal. Mas eu leio muito a sua coluna, muito. Há muitos anos, acho que há mais de 50 anos. Essa é uma conversa tão mentirosa. Eu e o Silvio somos amigos mesmo, há mais de 60 anos, o que nós sempre nos respeitamos muito. Eu sempre respeitei o Silvio como um grande profissional, desde o tempo de ator do Silvio de Abreu. É verdade. Silvio, vamos começar do começo, não, Sim. do fim. Vamos falar de Beleza Fatal? Ótimo, Você né? é um dos responsáveis por esse sucesso. Eu estou muito feliz com isso, viu, Flávio? Porque foi uma... Primeiro, estou revelando mais um autor de novela, né? Eu acho que você sabe que o meu... Montes. Rafael Montes. Eu acho que você sabe do meu trabalho na Globo, quando eu fiquei lá como o diretor-geral de dramaturgia, né? Que eu revelei 21 novos autores. Então, eu acho que para a novela continuar a existir, você tem que ter autores. E nós estava com uma carência enorme de autores, então eu fiz um trabalho grande lá na Globo. Mas, quando na época era HBO, hoje é Max, né? Quando a HBO me chamou para fazer esse hub de novela, seria um hub nacional e internacional. A primeira novela escolhida foi Beleza Fatal, a segunda foi Dona Beija, e eu supervisionei o texto dessas duas novelas. Foi um prazer enorme, porque você trabalhar com gente de talento, você descobrir novos talentos, entendeu? É uma coisa muito, muito estimulante. E o Rafael Montes é um cara... Eu já conheci os livros dele, já tinha lido todos eles, né? E a gente já se conhecia da TV Globo, mas a gente nunca tinha trabalhado junto de verdade. Então, desde o começo, o nosso entrosamento foi muito bom. Porque eu era fã dos livros dele e ele era fã das minhas novelas. Então, a gente se entrosou super bem, não é? Então, o trabalho lá de feitura do texto foi muito, muito agradável. E a gente teve um apoio muito grande da HBO na época para isso acontecer. Você sabe que eu saí de lá, né, antes da novela terminar, não do texto, mas das gravações, por problemas meus, mas enfim. Mas foi um lugar excelente para trabalhar. Eu gostei muito e espero que agora, depois também com Dona Beija, que venham outras novelas, né? Não só na Max, mas em todas as outras, na Netflix, no Prime Video, em todo lugar, né? Porque é muito bom para a classe artística brasileira. Minha preocupação muito grande era que terminassem de fazer novela e aí o campo de trabalho para o artista brasileiro fica muito restrito, né? Ô Silvio, o modelo é novo. Para a novela é um modelo novo. Não é uma novela tão longa, mas também não é tão curta. A minha ideia, Flávio, era o seguinte, quando eu fui para lá, primeiro, para todas as novelas, não só para Beleza Fatal, era fazer um mix de novela e série, mas sem ser... Porque as pessoas, quando fazem um mix de novela e série, elas fazem série. Eu não quero uma narrativa de série. Existe uma diferença grande entre uma narrativa de série e uma narrativa de novela. Séries são personagens que vão passando por situações. Novela é uma história contínua.
Essa história contínua é que eu queria ter. Novela tem elementos de folhetim, que a série não tem. Elementos de folhetim, coisas bem clichê, mas que o povo adora ver, entendeu? A vilã, a mocinha, a carta escondida, o segredo, a vingança, essas coisas de novela que formam o folhetim é que fazem o sabor da história. Então, tudo isso a gente colocou num caldeirão para fazer a Beleza Fatal. Não com relação só à história, porque a história veio do Rafael, mas da maneira de contar a história. Né? O que é muito diferente, que as pessoas não entendem, é a narrativa que é importante numa novela. Ela é linear, né? Porque a novela, primeiro você apresenta uma ideia, né? A ideia é boa, vou fazer uma novela, sei lá, sobre um cara que mata um monte de gente, mas muito bem, a ideia é boa, eu quero fazer uma novela de crime. Então você faz uma sinopse, aí você faz uma sinopse. O que é uma sinopse? É quase um livro onde você vai explicar todas as coisas que vão acontecer na novela. Outra coisa. Terceira e mais importante parte, como você vai contar essa história para o público? De que maneira essa história vai ser contada? Qual é o personagem catalisador das emoções? Qual é o personagem que vai sofrer as ações? Tudo isso está na narrativa, mais do que na sinopse. Para você aprovar uma novela, você precisa aprovar uma narrativa. Então, eu só aprovava uma novela depois que eu tivesse pelo menos 12 capítulos escritos, que eu sabia que o autor ia saber contar aquela história direito. É como você pegar uma pessoa que sabe contar piada ou não sabe contar piada. Exatamente. Entendeu? A piada pode ser ótima. A piada pode ser ótima, se o cara não sabe contar, acabou. Quando o cara sabe contar, a história vai. Entendeu? É a mesma coisa. Às vezes a piada nem é tão boa. Exatamente, mas o jeito do cara fazer, né? É como dizer, a Dercy Gonçalves até falando lista telefônica é engraçada. E é mesmo, porque era dela, entendeu? Exatamente. Mas esse saber contar é que é o grande segredo de você conseguir fazer um sucesso. Ô Silvio, mas além disso, houve também a preocupação de contar com um elenco poderoso. Sem dúvida, né? E aí é outra coisa. Se você não tem o elenco, também não adianta você ter a narrativa, como também não adianta você ter a boa história. Não, eu digo isso pelo seguinte, além de talentosos como eles são conhecidos. Sem dúvida nenhuma. Esse é o grande defeito das novelas atualmente, o elenco desconhecido. Mesmo lá atrás, sempre houve, vamos puxar Daniel Filho, sempre houve a preocupação de lançar gente nova. Sim. Né? Nós tivemos um monte de gente Eu nova. lancei a Débora Bloch, eu lancei a Marisa Hort. Nossa, lembro da Marisa Hort, então, foi rainha da sucata. Foi. Né? Foram atrizes maravilhosas, mas elas entravam em elencos que tinham... Porque se você não tiver um alicerce, o que é a interpretação? É como um jogo de bola. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou um ator, você é um ator. A minha fala, o meu texto tem que ter uma emoção qualquer para juntar, para você retrucar com a sua emoção para mim. Se você não tem essa técnica, você não sabe fazer esse jogo. Exatamente. Então, quando você pega um ator que é inexperiente e você põe dois inexperientes, você fica com nada, porque um não sabe jogar, o outro não sabe receber. É o tal negócio do influencer, de colocar influencer como ator. Influencer não é ator. Então ele pode até ter uma capacidade enorme de se comunicar, e tem, porque se tem seguidores. Mas ser ator não é só falar. Ser ator não é só se comunicar. Ser ator é entender um personagem. Então é importante que a pessoa, quando quer fazer algum trabalho, que ela primeiro vai se informar se ela tem ou não tem capacidade para fazer aquele trabalho. Está lá que está passando vergonha à toa. Exatamente. Você vai fazer outra coisa à toa, passando vergonha à toa, entendeu? Ô, Silvio, me fala um ator raiz, talentoso, desse que, se for para a escola, estraga. Um exemplo. Cláudia Raia. Essa, né? Cláudia Raia é uma atriz espontânea. Ela é uma bailarina, estudou muito para ser bailarina, mas como atriz ela é totalmente espontânea. Quando você coloca na Cláudia um monte de ideia ou quer intelectualizar, a estrada.
ela perde a espontaneidade. As grandes estrelas de Hollywood, todas elas, eram espontâneas. Espontâneas. E o pessoal do estúdio falava, não vá para a escola, porque se você for para a escola, você vai perder a espontaneidade. Eu entendo o seguinte, que um dos motivos das novelas atuais estarem agora no momento de baixa, primeiro, um erro de princípio, nós não formamos novos autores. Ou, de uns tempos para cá, deixamos de ter a preocupação de formar novos autores. Ao mesmo tempo, com histórias fracas e recorrendo a histórias antigas, nós fomos buscar um monte de gente nova, que o grande público não conhece. Eu sempre cito um exemplo. O público gosta de ver a pessoa conhecer. Ele não fica ligado no noticiário da televisão o tempo todo. Ele liga a televisão e quer encontrar a pessoa na televisão. Lógico. Uma vez eu fui almoçar com o Fausto Silva no JK, ele estava 1 ano na Band, com o Faustão na Band. Veio uma senhora pedir uma selfie e falou, não estou te vendo mais na Globo, o que aconteceu? Fazia 1 ano que ele estava na Band, entendeu? Então, a gente vive num mundo diferente. Mas é porque o ator que está todo dia na sua casa, porque a novela te coloca todo dia na casa da pessoa. O ator que está todo dia na casa da pessoa cria uma intimidade. É a mesma coisa que você ter um parente. É uma pessoa que você gosta. Então você quer ver aquela pessoa que você gosta. Ou rever. Você não quer. Não, rever e rever, claro. Não é como quando é como você vai convidar para ir na sua casa pessoa que você não gosta, você não vai convidar. Exatamente. Entendeu? Você vai convidar para ir na sua casa a pessoa que você gosta, você vai querer ligar a televisão para ter com você pessoas que te gostam e que te dão alguma emoção. Exatamente. Não é? Então, isso é perfeitamente claro que você está falando e correto. Quando você quer lançar um ator novo, você tem que colocar ao lado de atores experientes e prepará-lo antes de jogá-lo às feras. Exatamente. Porque existe uma outra coisa. Quando você pega um ator novo, isso acontecia muito lá na Globo, e coloca um ator novo num elenco, como tinha o elenco da Globo, a pessoa morre. Quando você chega no estúdio e você está na sua frente com a Fernanda Montenegro, como é que você vai fazer? Ou você tem um preparo para aquilo, ou você vai fazer mal, não tem como fazer. Tem várias situações. A Grazi Massafera, quando estreou, sofreu uma rejeição. Claro, daquela. Além disso, né? Além disso. E por ser uma ex-BBB e tal, ela foi rejeitada. Graças a Deus se transformou. Muito boa atriz, excelente atriz. Uma excelente pessoa. Mas eu falava para ela muito quando eu estava lá na Globo, que eles estavam usando de maneira errada. Eles davam para ela papéis de mocinha insonsa, e ela parecia uma atriz insonsa. Foi quando ela foi fazer Verdades Secretas. Meu Deus! E foi uma produção minha lá, foi quando ela foi fazer Verdades Secretas que ela fez alguma coisa que estourou, porque era uma atriz super talentosa. Esse casamento agora, streaming, TV aberta, através de Beleza Fatal, é uma coisa, é um caminho que se abre para sempre? Eu acho que sim, né, Flávio? Porque são dois públicos diferentes, né? Eu acho que a TV aberta não vai morrer nunca, né? A TV aberta é de graça, né? É de graça. Nós temos um país com uma divisão financeira horrorosa, difícil, né? Então você tem um mundo de gente que não tem recurso financeiro nenhum, né? Então você tem uma televisão de graça na sua casa que te leva bons produtos e que te entretém, é uma coisa ótima. Então, isso vai ter sempre, a não ser que o país mude. Mas se você vê mesmo Estados Unidos, é a mesma coisa. A TV aberta continua sendo relevante. E cada vez mais fortalecida. Continua sendo relevante. O que não está sendo relevante são os programas que estão sendo feitos na TV aberta. E não a TV aberta. Assunto, os caras que estão cuidando da TV aberta isso que não estão cuidando está muito direito. bom, mas a TV aberta continua a ser uma coisa Perfeitamente. A TV aberta continua a ser uma coisa super importante. Então, eu acho que quando você tem... Você faz no streaming e aí você passa para um público do poder aquisitivo menor, eu acho perfeito como ideia. Como negócio, você ganha dos dois lados. Você ganha, né, no streaming e você ganha na TV aberta, com a possibilidade de ganhar com comerciais e coisas assim que o streaming não tem ainda. Falamos sobre isso, mas vamos falar também da sua saída. Já faz algum tempo, vamos falar um pouquinho da saída da TV Globo. Eu lembro que quando você saiu, você deixou um departamento absolutamente organizado. Meu contrato ia terminar
mas eu tinha mais 2 anos de contrato. Então eu não queria fazer novela, eu resolvi fazer um remake para ver se dava certo. Nós fizemos Guerra do Sexo, não foi bem, eu falei, então acabou. Então não tenho remake para fazer, novela não quero, então eu vou embora. E falei na época era o Schroeder, que eu queria ir embora, né? E ele falou assim, não, mas você não quer tomar conta do departamento? Eu falei, eu nunca tomei conta do departamento nenhum, não sei, isso é uma coisa burocrática, né? Vamos fazer o seguinte, eu fico 6 meses, que é o que falta para terminar o contrato, né? Se deu certo eu fico, se não deu certo eu saio. E fiquei 7 anos. Mas enfim, o que interessava, quando eu entrei, então o que eu quis fazer? Eu quis ver tudo que me incomodava quando eu era autor e sanar. Eu lembro que eu dava até notícias de... A própria Globo fazia chegar isso a todos nós, de uma certa... Eu criei a palavra fila. Eu lembro, você que criou essa história de fila. Isso. Eu sei que foi você que criou essa história de fila, eu sei. Eu criei a palavra... Até eu já falei numa entrevista, mas não existe esse negócio de fila, foi o Flavinho que inventou. Eu falei assim, existe a fila das 6, das 7, das 8. Foi. Não, e você criou... Na fila das 6, um autor que vinha atrás do outro, você já tinha novelas lidas, aprovadas, trabalhava com a Edna Palatini, uma profissional extraordinária, que te ajudou. Que está lá na Max hoje. Está na Max agora. Que eu levei quando eu fui para... Foi. Vocês montaram um baita time. Um dia de um autor de novela, como é que é? A gente que é 7 da manhã, começa a escrever... Vai até a hora do almoço, almoça, 2 horas da tarde, senta de novo e fica até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando termina um capítulo, todo dia, durante 200 dias seguidos. Você tem que mandar 6 capítulos toda semana. Cada capítulo tem 30 a 35 páginas. Então, o que quer dizer que você tem que escrever por dia 30 a 35 páginas. Isso na época que eu fazia novela. Porque hoje em dia, e aí está um dos problemas da novela hoje em dia, eles trabalham em uma equipe grande, onde eles dividem os núcleos, os personagens e os núcleos. Depois junta tudo, aí não dá uma continuidade, de emoção. O capítulo não pode ser um monte de cenas. Um capítulo é um roteiro que conta uma história toda. Amarrado. Isso daí é uma coisa muito mais intuitiva do que técnica. E outra coisa também, na escalação, o ator ele tem que agradar tanto ao diretor quanto ao autor. Porque escrever para um ator que você não gosta é horrível. Você quando você escrevia novela, você pensava no ator? De cara. Eu trabalhava com audiovisual, eu não trabalhava só com texto, não sou autor de livro. Guerra do Sexo, você já foi pensando na Fernanda e no Paulo Altran? Fernanda e Paulo Altran. Eu queria atores que tivessem uma imagem de atores dramáticos, né, teatrais, né, entendeu? Importância cultural, fazendo aquelas palhaçadas todas que eu escrevi. E foi isso que deu super certo. Lógica. Leão sem julgo. Grosso! É o que eu falo sempre. Lugar de mulher é na cozinha. Você fez algumas coisas, Silvio, que assim, de lembrança a gente vai... Araci Balabanian, a Rainha da Sucata. A Dona Armênia. A Dona Armênia. Personagens que ficam... Eles falam que minha sotaque é conhecido. Eu não tenho sotaque. Eu falo português como brasileiro. Hoje eu vejo, assim, quando você vê que qual foi o personagem que deixou Fernanda Montenegro mais falada publicamente, é a Guerra dos Sexos, a Charlotte e a Bia Falcão, da Beliche. Ficar presa, encurralada, nessa desgraça, nessa miséria que é 23 de maio, até chegar em casa. Eu estou irritada, eu estou cansada, eu quero dormir. Glória Menezes, a Rainha da Sucata, a Laurinha Figueiredo. Laurinha, que tinha um apartamento no Morumbi. Isso, que virou meme em todo lugar, que essa molecada fica pegando. Eu sou Laura Albuquerque Figueroa. Eu estou acima de preconceitos e de juízos. Você pega enfim, eu acho que essas pessoas com quem que ficaram com esses personagens, a Araci Balabanian, com 2 personagens, né, aquela que ficou a Dona Armênia, que é a comédia, e a Filomena Ferreto da Próxima Vítima também. Ela se identificava muito com esses personagens. Silvio, um remake, tudo bem, né? Depois de 2, 3 remakes, como é que você vê? Eu vejo que não tem ideia nova.
Eu vi que não tem nenhuma ideia que seja estimulante para se produzir. Então, eu acho que tem uma insegurança dentro da empresa de que o que é que nós vamos fazer. Vamos jogar, apostar no certo, que é o remake, mas não é, mas a ideia é errada, porque não é certo. Um remake pode dar certo, pode dar errado, como qualquer outra novela. Como qualquer outra novela. Isso. Agora, uma novela original, se for boa, tem mais chance de fazer do que um remake, porque não vai ter comparação. Vai ser nova. O problema da comparação é que mata. Quando você fala, tá o negócio da Guerra do Sexo, né? A Guerra do Sexo era um ótimo texto, maravilhoso, eu sei disso, era muito, muito bom. Mas, na época que ele foi feito, ele tinha uma razão, sabe? Ele tinha não só isso, como a novela não é só o texto. É que a novela tudo é o deu elenco. certo. A novela é o elenco, a novela é a direção, a novela é o momento em que ela vai pro ar. Tudo isso Tudo junto. deu certo. E quando dá tudo isso certo, é muito difícil que num remake dê tudo certo de novo. Exatamente. Você vê o Renascer do Benedito, que é uma excelente novela. Entendeu? É uma excelente. E quando foi ao ar, foi um enorme sucesso. E o Bruno Luperi é um excelente autor. Eu acho que criticaram muito ele, mas ele é um excelente autor. Exato. Ele é muito bom, esse menino, ele tem muito talento. Ele trabalhou lá, ele deixou lá uma história. Época que eu estava lá, era o Arroz de Palma. É uma novela que ele tem, Arroz de Palma, que é ótima novela, acho que está mais da metade já escrita da novela. Ele sabe fazer muito bem, mas aí dão a ele uma coisa que está defasada, entendeu? Não é mais para hoje em dia. Ô Silvio, se você tivesse, hoje a Globo te chamasse de volta, semana passada... Eu acho difícil. Você sabe de uma coisa? Não, mesmo porque eu saí porque quis, né? Eu não saí de lá porque... Não, semana passada, você sabe que eu tenho o pessoal que trabalha comigo, o Zé Carlos que trabalha comigo. Flávio, pergunta para o Silvio se ele está voltando para a Globo, tal papo. Depois do Aguinaldo... Mas é diferente, é diferente. O Aguinaldo também é outra coisa. O Aguinaldo saiu, ele acha... Ele sempre fazia, eu sei que quem me mandou embora, eu nunca falou meu nome, imagino que ele acha que fui eu. Porque como eu era chefe do departamento, mas eu já falei na outra entrevista que eu dei para você, na minha função, como chefe do departamento, eu não podia contratar e nem despedir ninguém, não fazia parte das minhas atribuições. Eu não fui cortado porque eu saí antes. Esclarecido. Você não foi mandado embora pelo Silvio de Abreu. Não foi. Nada a ver. Silvio, você não tem rede social, né? Não tenho. Mas nós vamos montar a sua aqui agora. Ah, vai? Vamos montar uma rede social através de algumas fotos que nós fomos buscar suas. Faz de conta que é a rede social do Léo Dias, por exemplo. Olha só a primeira foto, Silvio. Olha só, Sassaricano. Sassaricano, 1986. Essa loira bonita do meio, por favor, apresente-a. Tônia Carreiro. Que atriz, excelente atriz. Agora, você vê com as pessoas com quem eu trabalhei, Flávio. Olha as pessoas... É possível você ter tido a sorte na vida de escrever para esse elenco que eu trabalhei. Toda vez que ia começar uma novela minha, todos eles queriam fazer. Olha que coisa, hein? Olha a segunda foto, Silvio. Éramos 6, primeira versão, 1977. Essa foi uma novela que eu escrevi com tanto medo. Porque foi a sua primeira novela? Primeira novela. Eu escalei o Guarnieri. O Guarnieri é um autor maravilhoso. E eu falava, meu Deus, ele vai ler o que eu escrevi? Ele vai falar, eu não vou fazer isso. Ele vai me xingar. Ele vai me xingar, ele vai falar, isso está uma porcaria, eu não quero. E foi ao contrário, ele adorou o que estava escrito. E aí, você sabe que Éramos 6 foi refeita 3 vezes o mesmo texto, no SBT, com a Irene Ravache, e na Globo, com a Glória Pires. Então, essa novela é super importante, inclusive porque Elisete Bruno dá um show nessa novela. Foi muito que as pessoas, hoje em dia as pessoas não lembram mais, não tem onde ver, não sei nem se existe mais alguma coisa. Novela tem isso, né? Não é que nem filme que você pode rever, né? Novela é muito grande, então você vê um pedaço ou outro, né? Você não vai ver a novela inteira. Mas é uma pena, porque a Anissete, e o Guarnieri e a Jorge Gomide. Exatamente. Jorge Gomide estava maravilhosa nessa novela. Muito, muito boa. Isso era na TV Tupi, viu, gente? TV Tupi. Vamos para a última foto. Aí, estou feliz porque onde é que eu estou? Você e a máquina de escrever. A máquina de escrever. Essa máquina é Olivetti. Essa é a tua máquina. Não era mais, porque assim,
Eu comecei a escrever essa não é Olivetti? Hamilton. Não, IBM. IBM. Já era elétrica. É elétrica. Eu escrevi na Olivetti, da Olivetti, que era pequenininha, eu passei para a CBM. A CBM era aquela que tinha esfera. E se fosse para começar a sua rede social agora, sim. Qual dessas fotos você escolheria? Rede social, eu acho que é a foto 3, não é que está mais um cara de game. A sua, né? Eu acho que sim, né? Você sabe de uma coisa? Você fala da IBM, eu sempre eu cometi um engano a respeito. Quando eu falo que o Benedito jogou um computador... Ele jogou IBM. Foi a IBM que jogou, da escada dele. A Globo deu a IBM para ele e ele tentou escrever uma novela com a IBM. Não deu certo, ele ficou... Você sabe que quando eu fazia Éramos 6, sabe como era o processo? O processo de novela era assim, você escrevia na Tupi, você escrevia o capítulo e você fazia sem cópia, porque para fazer com carbono não dá para você corrigir, é muito difícil. Então, tinha só aquela cópia. Você pegava aquele papel, aquela cópia, na época eram uns 20 e poucas páginas, e mandava para Tupi. Nossa, Silvio... A gente já passou por tudo na vida, né? Nossa! Hoje em dia, você pensar que você pode escrever um negócio, na hora você aperta um botão, já saiu lá, é uma coisa de louco. Teve gente que mexia, ator que mudava muito o teu texto na hora de... Não teve isso. Não tive. Eu sempre dei muita liberdade. O meu texto é muito Você marcado. permitiu o caco? Se fosse bom, sim. Eu sempre falo, se for bom, pode botar. Se for ruim, eu vou brigar. Se for bom, pode botar que fica sendo meu. Se for ruim, eu vou brigar, não vou querer. Mas eles sempre respeitavam muito. Porque isso também depende muito dos diretores, né? Você sabe, eu trabalhei com 2 diretores a minha vida toda. Jorginho Fernando? Jorge Fernando e a Denise Saraceni. E eles respeitavam muito o meu texto, e os atores também respeitavam. Na verdade, quando você escala junto com o diretor, você faz um time, né? Então não vai entrar ninguém ali que vai ser a maçã podre, entendeu? Exato, não entra. Entendi. A gente não quer. Mesmo que a pessoa fale, mas fulano é ótimo ator. Mas vai dar problema aqui, então é melhor não pôr. Então a gente já substitui, já faz... Você trabalhou com grandes atores, grandes atrizes. Eu sei que você tem... Alguns são muito próximos a você. Se você fosse escalar uma novela hoje, certamente essa pessoa, você encontraria um papel para ela. E ela gostaria muito também de fazer a tua novela, eu tenho certeza. E ela quer falar com você aqui agora. É mesmo? Olha a foto dela, ó. Olha! Na tua rede social ela também entraria. Ah, é? Mas ela mandou um recado para você também, Silvio. Silvio de Abreu, meu amor, aqui de Portugal. Estamos em temporada aqui, mas eu não podia deixar de mandar meu recado para você e dizer o quanto você é importante na minha vida. Você é meu padrinho de vida. Você me deu os melhores papéis da minha vida. Você esteve do meu lado em todos os momentos lindos da minha vida e também desafiadores. Você é um dos grandes autores que nós temos no Brasil. Que privilégio ter nascido na mesma época que você, ter conhecido você, ter dividido a minha vida com você. Fizemos tanto sucesso juntos, tantas alegrias, tantos aplausos que a gente recebeu. Então eu estou aqui para celebrar você, para te agradecer, para dizer que nem 2 ou 3 encarnações vai dar para eu te agradecer tudo que você fez por mim, tudo que você é para mim. Você sabe que você é meu pai de coração, é meu pai de carreira, é meu pai na vida. Tantos conselhos, tantas mãos estendidas que você me deu. Sou muito, mas muito grata por você existir na minha vida. Te amo para sempre. Que bonito, que né? Depoimento, é para ficar comovido, né? Porque a minha relação com a Cláudia realmente é uma relação meio... Vai além, né, da relação profissional e muito da relação pessoal. Eu sou padrinho
do casamento dela com o Edson, quando aconteceu, depois separaram, tudo bem, mas são amigos todos, pessoas ótimas. Filhos. A Cláudia, a minha história com ela é... Eu a vi, eu estava fazendo a novela Cambalacho, ia fazer a novela Cambalacho. E ela estava fazendo uma novela, eu acho que era Roque Santeiro, se não me engano, acho que era. Que era ela, Isis de Oliveira e Natália do Vale. E eu a vi no corredor da Globo. E aquela mulher enorme, né? Bonita, aquelas pernas maravilhosas. Quem é que não quer essa mulher? A mulher é um estouro. Então, eu fiz um personagem que era o personagem na novela Cambalacho, o cara que via uma mulher assim e ficava completamente louco por essa mulher e queria fazer tudo para essa mulher, mas ela era aquela mulher que só ia para a cama se casasse, não sei o quê, então criava um conflito, aí ele simulava um casamento com um amigo dele num quarto de hotel, aí ela ia, enganava ela, ou seja, era uma comédia, então, assim. Mas o Daniel Filho não me deixou escalar a Cláudia Raia, porque ele queria escalar uma outra moça que era uma amiga dele lá, mas não tinha nada a ver com a Cláudia Raia, com aquele personagem que estava na minha cabeça. E eu fiquei com essa cisma, entendeu? No fim de Sassaricana, eu fiz um personagem para ela, que ela entrou para fazer uma ponta lá, não sei o quê. E aí, quando eu fui fazer o Sassaricano, que eu bolei a tancinha para ela. Eu sou Vinícius e amanhã nós conversa! Me dá um tempo também, falou! Que tempo, Tancinha? E aí foi aquele sucesso. Foi um sucesso. Mas a gente se deu bem de cara, porque a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem o mesmo tipo de cabeça, a gente gosta do mesmo tipo de filme. Ela entende perfeitamente o que eu escrevo. Né? Não tem nada mais prazeroso para um autor do que você ver que a pessoa que está fazendo o seu texto, ela entende o que aquilo quer dizer. Isso. Entende a sua intenção. Era o meu negócio com o Jorginho também, ele entendia, a Denise também, eles entendiam o que eu queria dizer. Entendeu? Então, só acrescenta ao seu trabalho. Porque se você pegar alguém que fica criticando, por que ele fez isso, porque ele faz, quero mudar aqui, não vai funcionar. Tem que ser uma coisa, uma simbiose, tudo junto, entendeu? Então, a minha relação com ela foi sempre muito, muito, muito boa e eu adoro ela. Agradeço muito tudo que ela falou, fico comovido. É uma pessoa muito, muito importante para mim. Ô, Silvio, ainda estou aqui. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Adorei ainda estou aqui. Acho Fernanda Torres uma gênia. Eu acho que ela não ganhou o prêmio porque primeiro porque é brasileira e a outra é americana. Isso conta. Segundo, porque ela fez uma interpretação tão boa e tão interiorizada que não é aquele tipo de... Se você viu a Nora, você vai ver que a outra é toda exteriorizada. Ela grita, ela fala, ela corre, ela fica nua, ela faz sexo com o cara, e a Fernanda é toda para dentro. Então, a Nora, se você for olhar assim, chama mais atenção. Sim. Você, para apreciar o trabalho da Fernanda, você precisa conhecer muito de dramaturgia, de interpretação, para você valorizar a beleza daqueles trabalhos. É um trabalho realmente extraordinário. Mas não é exteriorizado, ele é todo interiorizado. Interiorizado, é verdade. Entendeu? E a outra não, E o americano adora coisa exteriorizada. Entendeu? Não, você vê Demi Moore. A Demi Moore poderia ter ganho. Eu acho que se não ganhasse a Fernanda deveria ganharia a Demi Moore. Eu acho que a Fernanda também. Eu fiquei surpreso com o Globo de Ouro. Mas o Globo de Ouro, quem vota é a imprensa internacional. Não são os atores. Então depende de como o prêmio é armado. Ontem eu fui ver Vitória, da Fernanda Montenegro. Tá tudo bem com a senhora, dona Nina? Tá, eu tô bem. É que eu fiquei preocupada com a senhora trazendo aquele menino aqui pra dentro do seu apartamento. É o Marcinho. Mora aqui na favela. A única visita que eu tenho aqui. Você foi? Extraordinária. Ela é uma atriz extraordinária. É outra atriz que você... Eu não sei como é que pode sair duas atrizes tão boas de uma única coisa. Não, essa senhora, ela precisa ser melhor estudada. Assim. Sabe por quê? Eu fui assistir o Ainda Estou Aqui. Não vi ainda esse novo filme. No Vitória ainda não vi.
Mas aí a Fernanda Montenegro, essa danada, aparece numa sequência final do filme, sem nenhuma fala, sentadinha, só olhando. É a Fernanda Torres, velhinha. Ela não precisava mesmo dizer mais nada. Nada. Os olhos ela passa dela... tudo. Quando ela começa, ela está parada. E começa na televisão a história de falar, né, do sequestro. Ela, por dentro, você vê que ela cresce. Nossa, mãe. Aqui, você sai do cinema com ela na cabeça. Agora, você veja, eu não sou uma pessoa para ficar satisfeita comigo mesmo. Trabalhou com A ela. Fernanda Montenegro fez 6 ou 7 novelas minhas, e ela escolhia fazer as novelas minhas. Que delícia, entendeu? né? E a gente tinha um relacionamento igual que eu tenho com a Cláudia. Tem a mesma coisa, a gente tem o mesmo tipo de amizade, o mesmo tipo de admiração um pelo outro. Ontem mesmo, falando com ela, porque ela está com 95 anos. Ela apresentou o filme aqui no Teatro Municipal. Do Teatro Municipal, ela pegou um carro, foi para o Rio. Hoje ela vai trabalhar na Academia Brasileira de Letras, vai fazer uma peça lá, e vai ler texto de todos os acadêmicos lá. Depois ela vai, depois da manhã para a estreia do filme, depois ela vai para Portugal, 95 anos de idade. É um fenômeno, entendeu? Além de ter um talento extraordinário. E essa foto que nós vamos fechar a tua rede social, ó. Ah, essa foto muito engraçada. Aliás, me criticaram muito por causa dessa novela, é a Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden. Uma novela que eu adoro, mas que teve muitos problemas, foi muito boicotada dentro da própria TV Globo. E depois também teve problemas com o sequestro da filha do Silvio Santos. Eu não vou contar essa história outra vez. Enfim, quando eu fiz essa história, era a Fernanda, na novela, ela é uma figurinista que ganhou já não sei lá quantos Oscars, e eu fiz de propósito, porque ela tinha perdido o Oscar, né? Então eu queria fazer a cena dela ganhando o Oscar. E quem iria entregar esse Oscar para ela seria o Walter Salles, porque é o cara que fez. Ele concordou em fazer, mas não sei que problema que teve, ele não pôde ir. No dia da gravação, o Jorginho me telefona e diz, ele não veio, eu não tenho ninguém para fazer a cena, vem você fazer. Eu falei, mas eu vou lá fazer a cena junto com a Fernanda, eu não quero fazer a cena. Não é que eu não saiba fazer, é que eu acho que fica, primeiro capítulo, já vou aparecendo eu assim, fica chato. Não, vem, sabe aquelas coisas de televisão? Tem que fazer, tem que fazer. Eu fui e fiz, aí começou. Ele fez só para aparecer. Para aparecer. Ele escreveu para ele. Porque ele é metido, porque ele... Enfim. Mas essa novela foi uma novela muito boa de fazer. Eu tenho pena que essa novela ninguém mais viu, nem reviu, porque se revessem, vão ver quanto ela era moderna, porque ela é toda cantada em rap, né? Ela é juntada em rap, né? E que elenco extraordinário que tem essa novela. Você tem a Fernanda Torres no início da novela. Claro. Tem a Fernanda Torres, tem a Fernanda Montenegro. Nossa, esse elenco não se monta mais. Tem a Regina Casé, tem o Tony Ramos, tem o Gianecchini. É uma novela muito divertida, mas enfim. Ô, Silvio, eu lembro de uma coisa que você me falou uma vez, para fechar a entrevista, que tem dias, como eu também, que escrevo coluna diária, tem dia que a gente não está legal, a gente não escreve bem aquela coluna. E você tinha dias que você falava assim, Guerra do Sexo, por exemplo, hoje não foi legal isso, mas aí você via no ar, né? Eu já falei, isso é verdade. É assim, quando você tem um bom elenco, e você tem, os atores são talentosos, e é tudo uma equipe, eu digo assim, a Guerra do Sexo era uma novela genial. Não, ela tem cenas muito, eu não diria ruins, mas muito triviais, que não seria nada, seria mais uma ceninha de novela. Mas quando você coloca Paulo Autran e Fernanda Montenegro juntos, ou Tarcísio Meire e Glória Menezes juntos, ou Lucélia Santos com o Mário Gomes, sei lá o quê, tudo cresce. Aquilo que você fez que parecia que não era nada, vira uma cria coisa... um tamanho, entendeu? Imenso, né? Então isso é uma coisa que o ator dentro da novela, ele é o âmago. A coisa principal é o texto, claro. Sem o texto você não tem nem o produto, porque o produto se baseia ali. Mas se você não tiver o ator correto para fazer aquele texto, e você também não tiver o diretor certo para indicar os cortes para aquele ator, você não tem nada.
Porque novela não é uma coisa feita por uma pessoa, novela é um conjunto. E se esse conjunto não funciona, nada vai funcionar. Se o Silvio de Abreu hoje fosse o presidente das novelas do Brasil, como é que ele vê o futuro da novela no Brasil? Eu acho que tem que começar primeiro com os autores. Você não pode pegar um autor que não tem experiência e deixar ele sozinho. Você tem que ter um supervisor para esse autor. Um supervisor que vai mostrar para esse autor o caminho melhor para ele seguir. Não é um supervisor que vai interferir na ideia daquele autor. Esse supervisor tem que respeitar a ideia do autor, tem que contar a história daquele autor, mas dar a esse autor o caminho correto da narrativa, volto a falar o que eu falei no início da entrevista, da narrativa da história que esse autor está querendo contar. Entendi. Então, isso é a primeira coisa a fazer. Segundo, você vai ter que ter, como eu tinha antes, preparação de elenco antes de cada novela. Aí, quando você faz um mês inteiro de preparação de elenco, que eles não fazem mais, porque você tem que contratar os atores com antecedência, e a gente fazia, porque os autores estavam todos contratados lá, então facilitava tudo. Então, quando você tem uma preparação de elenco, quando você começa a gravar, todo mundo já se conhece, já está tudo azeitado. Aquele choque que eu te falei, que a pessoa tem no primeiro dia que enfrenta a Fernanda Montenegro, não vai estar, porque já está lá, já passou, entendeu? Então, isso é uma outra... Ter um departamento que saiba escolher direito quais são esses atores, qual é a dimensão do talento desses atores. Entendeu? Fazer testes realmente eficientes, não só um teste de fotografia para saber se a pessoa é bonita ou feia. Isso é irrelevante. Claro. Entendeu? Porque a pessoa pode ser feia e pode ser um ator extraordinário e ninguém vai cobrar né, nenhuma beleza dela. Exatamente. Agora, o que a pessoa precisa ter em primeiro lugar é talento. Exatamente. Talento para fazer aquilo que ela tem que fazer. Né? Você pode aprender, mas se você não tiver talento, você não vai... Eu, por exemplo, você me conheceu como ator, fiz Actors Studio. Meu professor era o Lee Strasberg, que foi o fundador do método Stanislavski nos Estados Unidos. O outro professor era o Elia Kazan, que foi o diretor do Marlon Brando, entendeu? E eu sou um ator de merda, entendeu? Então não adiantava nada. Eu aprendi a técnica, mas eu não tenho talento para fazer. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso tudo depende, né, de você nasce para fazer isso ou aquilo. Silvio, algum trabalho em vista? Por enquanto, não. Eu não digo que eu estou aposentado, eu estou em recesso. Tá em recesso. Estou esperando vir alguma coisa que... Eu já recebi muitas propostas, muitas. Desde que eu saí de vários, de TV aberta, de streaming, para fazer novela, para escrever novela, para supervisionar novela. Mas eu não quero nada que me dê dor de cabeça. Entendi. Entendeu? Eu não quero nada que me deixe chateado. Eu quero uma coisa que esteja... que vai ser, não digo fácil, mas agradável de fazer. Entendeu? Enfrentar problemas, a gente enfrenta a vida inteira é essa. Mas fazer coisa com gente amadora, que não sabe o que está fazendo, que está querendo tentar, mas não sabe para onde quer ir, eu não quero mais. Aí eu não preciso mais. Tá. Então, eu acho que eu estou em recesso, estou esperando. Vamos ver o que acontece. Silvio, foi um prazer te conhecer. Prazer foi todo meu te conhecer. Mas eu vou tirar uma selfie com você. Porque, opa, peraí. Aqui, deixa eu até mudar aqui o lado. Olha aí! Que maravilha. Silvio, prazer. Muito obrigado. Já saímos. Muito Você obrigado. corta na selfie, né? Gente, até semana que vem. Terça-feira, tá bom? Tchau.